Agora, nós vamos a mais um dos temas que impactam diretamente todo o setor. O painel Logística, Desafios e Futuro começa já, contando com a moderação do chefe-geral da Embrapa Territorial, Gustavo Espadotti. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Enquanto Gustavo vem ao palco para integrar esse qualificado grupo de debates, sobem ao palco os palestrantes convidados. O coordenador-geral do Grupo Exalc-Log, Tiago Guilherme Pera, a coordenadora de logística da CNA, Elisângela Lopes, e o CEO da Hidrovias do Brasil, Fábio Schettino. Sejam muito bem-vindos, nossos painelistas. Enquanto eles se aproximam, então, e se acomodam no palco, eu passo a palavra ao Gustavo Espadotti, que será o moderador deste painel. Uma excelente discussão a todos. Boa tarde a todos. Quem está ouvindo a gente, dá um oizinho aqui para saber quem está ouvindo esse painel de logística. Muito bacana estar aqui com vocês, parabenizar ao Plínio Nastari, da Datagro, e ao pessoal da XP por essa brilhante iniciativa, ainda mais trazer para dentro de um estádio de futebol, a paixão nacional, trazer questões relacionadas ao agro, que é uma outra paixão nacional, ou que nós queremos estimular cada vez mais como uma paixão nacional. E dentro das questões do agro, não tem como a gente pensar em não escoar bem essas safras. Sair de dentro das propriedades, chegar com insumos a preços competitivos, e para isso temos que ter uma logística extremamente eficiente. Por que uma logística eficiente é fundamental para o agro? Porque o agro ele é produtor de commodities e de demais produtos de baixíssimo valor agregado. Então, nós não temos uma margem muito grande de lucro em cima de uma produção agrícola. Isso faz com que o preço de você transportar mercadorias produzidas no campo seja fundamental para garantir a competitividade. Em 2015, nós lá na Embrapa Territorial, fizemos um estudo mostrando que se toda a tecnologia que a Embrapa tinha fosse aplicada nos melhores produtores brasileiros, dentro da porteira, ou seja, em práticas agropecuárias, a melhoria da competitividade seria da ordem de 15% a 16%. Então, você aumentaria em 15% a 16% a competitividade dos produtores, levando tecnologias agrícolas de ponta para eles desenvolverem dentro das propriedades dele. Mas se a gente resolvesse as questões pós-porteira, ou seja, a logística da chegada de insumos e de escoamento das nossas safras, o aumento da competitividade seria da ordem de 36%. A partir desses dados, nós desenvolvemos lá na Embrapa Territorial um sistema de inteligência territorial estratégica. Por quê? Porque o agro, muitas vezes, ele inicia e se desenvolve muito antes da chegada de qualquer tipo de infraestrutura logística. Diferente da mineração, que sempre tem uma logística já associada, diferente da movimentação de cargas entre cidades e grandes produtos de maior valor agregado, o agro não. Ele se desenvolve onde muitas vezes não tem nenhum município, muito menos uma estrada. Então, precisava-se pensar logística de forma estratégica, priorizar obras, priorizar investimentos para que a gente destravasse o custo Brasil e melhorasse as condições logísticas brasileiras. Então, diante de um cenário tão complexo como esse, onde nós precisamos pensar em soluções e não só em planejamentos estratégicos, eu trago aqui um time de craques, né? Importante ter craques para jogar dentro de um campo de futebol como esse, né? Então, eu tenho aqui ao meu lado o Tiago, que é coordenador de Exalc-Log, a Elisângela, que coordena as questões logísticas da CNA, e o Fábio, CEO da Hidrovias Brasil. Um time muito forte para trazer para vocês não só projetos, não só ideias, mas como nós podemos transformar essa estratégia em ações práticas e concretas que melhorem a infraestrutura logística do nosso país. Bom, Tiago, é uma honra ter você aqui comigo, você que coordena essas ações dentro do Grupo Exalc-Log, tem um grande legado do professor Cacheta dentro da Exalc-Log. Eu gostaria de começar com você, para que você dê um panorama sobre as rodovias brasileiras e como você tem visto esses problemas que nós temos enfrentado no escoamento das nossas safras do ponto de vista rodoviário. Como é que você tem enxergado, dentro dos dados, dos estudos que o Exalc-Log tem tão bem feito e dado para a sociedade essas contribuições para a agrologística nacional? Legal. Bom, pessoal, primeiramente, aí, boa tarde a todos. Todos conseguem me ouvir bem aí? Se puder
Legal, agradeço aí a participação de todos, né? Parabenizo também a organização desse excelente evento, né? Cumprimento também aqui os colegas presentes, agradeço também aí a introdução, né, pelo Gustavo. Então, nessa linha, eu queria trazer uma visão da logística do agronegócio, com um foco aí principalmente nos aspectos rodoviários, né? Então, eu tenho uma rápida apresentação aqui que eu gostaria de passar com vocês, mas antes de adentrar em alguns aspectos mais técnicos aí, eu vou tentar contextualizar e conceituar algumas coisas, né? A primeira delas é a questão do que é logística, né? Às vezes as pessoas elas fazem algumas confusões ainda e confundem logística somente com uma atividade de transporte, né? Mas na verdade logística é uma série de coisas ali, né? Logística envolve tudo aquilo com que a gente precisa fazer com que as coisas, os produtos, os insumos, as informações, né, sejam movimentados, né, no menor custo possível, né, nas melhores condições possíveis, no menor tempo possível, né? Então, nessa linha, a logística não é somente transporte, mas tem uma série de outras atividades, como armazenagem, né, como o manuseio de materiais, dentre outras coisas aí. Bom, nessa linha, o agronegócio hoje, ele é o principal cliente aí da logística no Brasil, né? Então, se a gente somar a produção aí da agropecuária, ultrapassa tranquilamente 1 bilhão de toneladas. E essa quantidade produzida, ela é integralmente revertida em cargas que precisam ser movimentadas. E aqui uma informação relevante: o volume que a gente transporta no agronegócio é superior ao volume que a gente produz. Muitas vezes as pessoas, quando escutam isso, não entendem muito bem. Mas por que isso acontece? Porque veja só, se a gente pega aquela saca de grão produzido lá na fazenda, ela sai lá da fazenda, precisa passar por um armazém, vai demandar caminhão. Então sai o caminhão com essa carga, né, vai até um armazém, aí armazena, depois sai de novo essa carga lá do armazém, vai, por exemplo, para um terminal ferroviário por caminhão, embarca lá num terminal ferroviário, segue por ferrovia até um porto. Então veja só que aquela uma saca que foi produzida no campo demandou aqui 3 unidades de transporte distintas. Então quando a gente tem aí uma situação do agronegócio batendo recordes ano a ano, isso pressiona sobremaneira o nosso sistema logístico. Né? Por quê? Porque a gente sabe, quando vem a notícia, vai ter um recorde de produção esse ano, a gente pode saber que vai ter gargalo em algum momento no Brasil, né? Porque vai pressionar bastante o nosso sistema logístico, né? Então, nessa linha, é fundamental a gente entender muito bem aí alguns aspectos relacionados à infraestrutura logística do país. Então, quando eu falo aqui logística, eu estou me referindo tanto a transporte quanto a armazenagem. E todo esse sistema acaba gerando uma série de indicadores, né, que são possíveis de serem mensurados, relacionados a custo, riscos, perdas, competitividade. Então, só para a gente entender como que a logística ela pode melhorar a competitividade do agronegócio, né? Então, a partir do momento que o Brasil ele consegue entregar produtos mais baratos para os seus consumidores no mercado internacional, mais esses consumidores vão querer consumir do Brasil. Mais gera demanda, mais a gente vai produzir, mais a gente vai exportar, né? Daí a logística como um fator primordial para ampliar essa competitividade e gerar um aquecimento da demanda do setor do agronegócio. Então é primordial aí os aspectos logísticos num contexto de competitividade. E mais especificamente ainda, esse sistema logístico do agronegócio, ele pode ser modelado pelas iniciativas públicas e privadas, né? Então o governo tem um papel importante ali em 2 grandes esferas. Na primeira esfera, em criar infraestrutura, e na segunda esfera, em criar uma regulação, uma legislação que permita investimentos, que permita que a nossa logística cresça de uma forma eficiente, né? E a iniciativa privada tem feito muito para melhorar essa logística, né? Tem feito uma série de investimentos aí. Eu diria que a iniciativa privada, se não fosse a iniciativa privada, a gente não estaria dando conta do recado de produzir um volume tão significativo assim, tá? Bom, então nessa linha aí, para introduzir alguns pontos, né? A gente tem uma matriz de transporte predominantemente rodoviária. E o Brasil é um país de dimensões continentais, que tem uma heterogeneidade gigantesca de infraestrutura, né? E a distância média hoje no transporte de cargas agrícolas é elevada. Os dados do Exalc-Log dão conta que a gente tem uma distância média de exportação de grãos de 1.200 quilômetros. É muita coisa.
E a gente tem um volume muito significativo que é usado no transporte rodoviário. E aí o transporte rodoviário, ele é vilanizado, né? Ele tem os seus aspectos bons, mas para as longas distâncias, de fato, ele acaba vilanizando bastante aí para o setor do agronegócio. Por quê? Porque é um transporte de baixa eficiência energética, né? Então, um automóvel nosso, vocês vieram aqui para São Paulo, né, aqui para o estádio, faz aí na média 10 km por litro, né, de combustível. Um caminhão, pessoal, faz por volta aí de 2 km por litro de óleo diesel. Então é um transporte de baixa eficiência energética, enquanto que a ferrovia, a hidrovia, ela é muito mais eficiente do ponto de vista energético. Isso traz uma redução de custo logístico fundamental aqui para o setor do agronegócio e também traz, né, uma contribuição ambiental extremamente significativa, né? Agora, por que a gente tem um transporte, né, predominantemente rodoviário no Brasil, né? É porque a gente tem uma oferta de infraestrutura predominantemente rodoviária. Então, nessa linha, né, nós temos aí 211 mil quilômetros de rodovias, frente aí a 30 mil quilômetros de ferrovia, sendo que somente um terço, de fato, tem operação comercial, e por volta de 22 mil quilômetros de hidrovia no país, né? Então, nessa linha aí, pessoal, quando a gente compara com os Estados Unidos, né, a gente lá no Zoclock tem uma série de estudos com o pessoal do ISDA lá nos Estados Unidos para comparar Brasil e Estados Unidos. O pessoal tem uma matriz de transporte inversa da nossa, para exportação de grãos, principalmente. Então, eles usam muito mais a hidrovia do que a gente. A hidrovia, de certa forma, hoje é considerada para as longas distâncias como o modo de transporte mais eficiente e mais barato, né? Então, isso traz uma competitividade gigantesca do norte-americano frente ao sojicultor aqui, frente ao agronegócio brasileiro, do ponto de vista de logística, né? Então a gente perde aí, de certa forma, uma competitividade, né? Então, quando a gente vê algumas estatísticas mostrando que o Brasil está aumentando muito a competitividade do mercado internacional nessa questão de custo logístico, talvez isso seja um efeito ocasionado pela depreciação do real frente ao dólar, mas não necessariamente significa que a gente está melhorando de uma forma colossal aí o nosso sistema logístico. Muita coisa precisa ser feita para a gente ganhar essa competitividade, né? E nessa linha eu entro aqui numa discussão rápida aí, né? Uma introdução sobre o mercado de fretes no Brasil. Então, o mercado de fretes do agronegócio, ele é complexo, né? Ele, basicamente, aí, quem é da economia, né, tá vendo alguns gráficos aí de oferta e demanda, basicamente, é um bom exemplo hoje o mercado de fretes como um mercado de concorrência perfeita. Basicamente, o preço do frete, né, ele é formado pelos fatores de oferta e demanda. Então, qualquer fatorzinho que a gente altera ali no lado da oferta e na demanda vai buscar um preço de equilíbrio do frete de mercado. E o frete rodoviário hoje é que baliza os outros modos de transporte de uma forma geral para o setor do agronegócio, né? E aí, como é que está a situação do nosso frete aqui no Brasil? Então, algumas regras básicas que a gente tem visto é o seguinte: toda vez que tiver um recorde de safra, está sendo projetado uma grande safra, a gente já espera que o preço do frete vai aumentar bastante naquele ano, né? A gente sabe que, principalmente aí, se for um recorde, é bem provável que se tenha um recorde também no preço do frete, né? Então, isso é problemático. Então, sobre essa ótica aí, de oferta e demanda, o que a gente pode fazer para reduzir o nosso custo logístico, né? Tem vários caminhos. Eu vou citar aqui 3 caminhos possíveis de redução desses custos logísticos, pensando aí no agronegócio. Então, um primeiro caminho aí é a infraestrutura, tá? Então, a gente tem condições de reduzir o nosso custo logístico a partir do aumento da oferta de infraestrutura ferroviária e hidroviária, reduzindo, né, consequentemente, a demanda do uso do transporte rodoviário. Isso pode trazer uma série de benefícios aí para esse setor, né, do agronegócio. O segundo caminho possível que a gente tem para a infraestrutura, para a competitividade de custo, diz respeito aí à parte de regulação. Então, é possível, através da regulação, da legislação, criar um ambiente favorável para investimentos, né? Então, por exemplo, 2011, 12, nós tivemos aí um marco regulatório dos portos, que permitiu aí os investimentos em terminais de uso privativo no Brasil, que trouxe um boom de investimento para o setor e se consolidou aí o Arco Norte, né? Então, uma das ações que proporcionou aí o desenvolvimento do setor do Arco Norte. Recentemente, nós tivemos aí também a aprovação das ferrovias por autorização. Então, hoje, se vocês quiserem, né,
criar uma ferrovia, vocês desenham um projeto, apresentam para o governo e você tem condições, um aparato legal para construir uma ferrovia privada no país hoje, algo que não se tinha aí alguns anos atrás. E o terceiro caminho para a redução dos custos aí, né, dá conta da questão da produtividade operacional, tá? Então, hoje, a produtividade operacional do transporte rodoviário, particularmente, pessoal, ela é muito baixa. Apesar da gente dar conta do recado aí, de um volume grande do escoamento da produção, a produtividade nossa ela é baixa porque o tempo que a gente para com os caminhões aí é muito elevado. Então, é comum você observar aí tempos de carregamento e descarregamento no Brasil que ultrapassam 30 horas, e um volume significativo, né, de caminhões. Então, é possível atuar na produtividade do transporte para melhorar a nossa logística. Então, são esses aí os pontos que eu queria trazer aí para introduzir a nossa discussão aqui no assunto de logística. Muito bom, Thiago. Acho que você trouxe insights aí valiosos mesmo para essa nossa discussão e principalmente dando caminhos, né? Dando caminhos para a gente conseguir melhorar essa eficiência logística para o agronegócio brasileiro. Mas dentre os caminhos que você deu, você destacou 2 pontos, né? Que é a melhoria e aumento da oferta de ferrovias e de hidrovias, que vão ser os temas que vão ser abordados pelos nossos colegas aqui logo na sequência, começando pela Elisângela. A Elis, que eu tenho grande satisfação de ser conselheiro junto na Câmara Temática de Logística do Ministério da Agricultura, e também, sob a batuta dela, eu participo também da Câmara Logística da CNA. Então, é minha amiga de longa data, uma profissional muito competente, que eu tenho a honra de estar aqui dividindo esse palco hoje. Elis, por favor, dê um panorama aí sobre as nossas ferrovias e como elas podem ajudar o nosso agro a ser cada vez mais competitivo e sobrar mais dinheiro no bolso dos nossos produtores, né? Gustavo, todos me ouvem? Que beleza. Gustavo, você foi muito generoso agora nas suas palavras, obrigada. E eu compartilho da mesma alegria de estar aqui com amigos que acordam todos os dias perguntando o que a gente pode fazer para melhorar a logística e infraestrutura do país, de maneira que o produtor rural possa ter mais renda, que ele trabalhe e seja remunerado. Porque ontem também, durante todo o dia, falou-se muito de como é o agronegócio e como que é o agro e a pecuária dentro da porteira. Mas fora da porteira é que a gente enfrenta os maiores problemas. E o porquê disso? Então, hoje, esse debate ele tem essa intenção de mostrar aqui o que está acontecendo com a logística do Brasil e como ela tem sido prejudicial ao agro, mas também trazendo boas notícias, porque há uma evolução nesse sentido. Então, eu trouxe aqui comigo hoje uma apresentação, porque eu não gosto de falar de logística sem trazer um mapa do Brasil. Eu entendo que para que a gente tenha uma noção melhor do que é a logística do agro, a gente precisa minimamente de um mapa. E nesse mapa está plotado aí informações que, se a gente fosse colocar numa linha de Excel, seriam 5.570 linhas de Excel, representando cada município brasileiro e a produção da soja e do milho, que são os produtos carro-chefe do agronegócio. Costumo dizer que por onde passa a soja e o milho, passam os demais produtos do Brasil. E não só do agro, é de tudo, é serviço, indústria, comércio, tudo passa por essa infraestrutura do agro, utilizada pelo agro também. Então, o agro ele costuma também abrir os caminhos. Tá? Quando a gente observa aí no mapa, está dividido, vocês estão vendo aí o paralelo 16, que é onde a gente divide o mapa do Brasil, e nesse ponto de inflexão, tanto faz levar a carga que é produzida aí nesse ponto para os portos do Arco Norte, vocês estão vendo aí um desenho de um arco que vai do Amazonas até a Bahia, esses são os portos do Arco Norte, como faz também levar esses produtos para os portos do Arco Sul, ou do Sul e do Sudeste. Seria basicamente o mesmo custo, guardado as devidas proporções. Como economista, a gente sempre tem de falar, colocando uma das variáveis, sobressaindo essa variável e guardando as demais variáveis, de maneira que aqui eu não estou considerando qual que é o país que vai esse produto, não estou considerando qual o transporte que está sendo utilizado, mas é mais ou menos assim. Então, essa produção que está situada aí no paralelo 16, tanto faz subir para o Sul e Sudeste, descer para o Sul e Sudeste, como subir para os portos do Arco Norte, que seria
basicamente o mesmo custo de transporte. Mas não é bem assim que acontece. Porque se a gente olhar, a produção no Sul e no Sudeste, ela já está consolidada há bastante tempo. E, com isso, a sua infraestrutura logística. Quando a gente pega e plota um mapa com a infraestrutura hidroviária, rodoviária e ferroviária do Brasil, a gente vê uma densidade gigante na região Sul e no Sudeste. Mas, quando a gente analisa as novas fronteiras agrícolas, que envolvem aí o estado do Mato Grosso, Matopiba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, e também o Pará, essa infraestrutura a gente conta nos dedos. Eu posso aqui citar para vocês BR-163, BR-158, BR-153, BR-242, BR-364. E no Sul e no Sudeste eu não consigo fazer isso, porque é bem mais denso. Né? E ferrovia? O que a gente tem de ferrovia? Já que o Gustavo pediu para dar uma ênfase na ferrovia, o que a gente tem de ferrovia nas regiões de novas fronteiras agrícolas? Ferrovia Norte-Sul, novíssima ferrovia Norte-Sul, a FICO, a FIOL, Transnordestina, Ferrogrão, a maioria ainda está nos planos das ideias. Né? Quando se fala em Ferrogrão, então, há uma distância muito grande da viabilidade dessa ferrovia, da sua construção e da sua implantação. Então, isso aí vai levar décadas ainda, infelizmente. E é muito necessário. Então, esse mapa, quando a gente olha a evolução, fica muito claro. A gente vê o que aconteceu o cenário de 2009 e agora o cenário de 2023, e a gente vê um aumento da produção, da produtividade. Né? Porque aqui é utilizada uma metodologia que a gente tem de usar os dados do IBGE, e esses dados é por município. Então, aí não está mostrando exatamente onde é a produção. Então, dá até uma falsa impressão de que a gente está plantando em área que não deveria plantar. Mas aí é só para mostrar a quantidade que está sendo produzida. E acima do paralelo 16, aí nas regiões de novas fronteiras agrícolas, é aonde essa produção tem se sobressaído. Mais de 60% de tudo que é produzido de soja e milho no Brasil está aí nessas regiões de novas fronteiras. E não há uma infraestrutura adequada para atender essas regiões. Isso fica muito claro, e aqui tem uns dados que vocês podem fotografar e olhar com mais calma depois, mostrando como a produção tem crescido nessas regiões e como a infraestrutura não tem sido suficiente para atender essa produção. Vejam aí, a produção no Brasil tem crescido quase 3 milhões de toneladas por ano de soja e milho. Ali nas regiões de novas fronteiras agrícolas, 10 milhões de toneladas por ano. E quando a gente olha a capacidade de exportação pelos portos do Arco Norte, esse crescimento é singelo. Enquanto no Brasil se cresce quase 10 milhões de toneladas de exportação por ano, no Arco Norte somente 4 milhões de toneladas. Então, veja aí a diferença, produzindo 10 milhões de toneladas a mais por ano e a capacidade de exportar só cresce 4 milhões de toneladas, há um déficit aí de 6 milhões de toneladas por ano, pelo menos. Então, isso significa a necessidade de se colocar um terminal portuário, que é mais ou menos essa capacidade, 5 milhões de toneladas, no Arco Norte por ano, para atender essa produção cada vez mais significativa de soja e de milho aí nas regiões de novas fronteiras. E isso faz o quê? Qual que é o custo disso? Então, a gente traz aqui os dados comparando o custo logístico do Brasil com os nossos principais concorrentes. Nós estamos entre os 3 maiores produtores de grãos, Brasil, Argentina e os Estados Unidos. E aí a gente tem um comparativo. Então, vejam que quando a gente compara o Brasil com a Argentina, o custo de transporte da Argentina representa 68% do custo do Brasil. Ah, mas por que é isso? Porque a produção na Argentina, ela fica a 300 quilômetros de um porto. E isso faz com que um caminhão vença essa diferença com muita facilidade. E é um custo justo, né? Porque a literatura diz que para caminhão, uma distância até de 500 quilômetros é bacana.
E aqui a gente, como o Thiago colocou, 1.200 quilômetros, a depender a gente faz 2.000 quilômetros de caminhão, voltando o caminhão vazio. Então isso faz com que o custo de transporte aumente expressivamente. E com os Estados Unidos? Os Estados Unidos, ele utiliza o modo de transporte para commodities o mais barato, o hidroviário. E aqui depois o Fábio vai trazer essas questões dos nossos rios, que a gente nem pode chamar de hidrovia, que mostra que o custo aumenta muito pela falta de interação entre os modos de transportes, entre o hidroviário, o rodoviário e o ferroviário. E assim, só para levantar uma questão, Gustavo, que a gente pode tratar mais à frente sobre armazenagem, que também é outro ponto. O Thiago, ele foi muito feliz quando ele trouxe aqui o conceito de logística, mostrando que não só envolve os modos de transporte, mas também a armazenagem. E ela é essencial. Se você não tem onde guardar, o que você tem de fazer? Você tem de pegar, produziu aquele produto do suor, do trabalho do produtor rural, ele tem de despachar assim que ele colhe imediatamente, coloca num caminhão, o caminhão que vai virar um armazém, porque a gente tem problema de armazenagem no Brasil. Vejam aí, em 2005, a gente tinha uma capacidade de armazenagem maior do que a nossa produção, 122%. E é o que é recomendado pela FAO, que você tenha uma capacidade de armazenagem 20% maior do que a sua produção. Tá certo que os Estados Unidos é diferente do Brasil, é que a gente tem mais de uma safra, tem uma dinâmica totalmente diferente, mas vejam como está caindo a nossa capacidade de armazenagem. Em 2024, chegamos a 73%. A gente vai esperar cair até 50% para tomar uma atitude? Então, o produtor ele tem de colocar no caminhão imediatamente, quando a demanda por transporte rodoviário é gigante, isso faz com que os custos de frete aumentem e o custo para o produtor rural também. Aí vem a ineficiência após a porteira. E aqui a gente mostra quem são os maiores produtores de grãos no Brasil. A gente tem aí, o Mato Grosso hoje é o maior produtor. E ele tem uma capacidade de 48 milhões de toneladas para armazenagem. Porém, quando a gente olha, que o último slide que eu vou apresentar, até meu tempo já venceu aqui, que a gente olha, ele tem um déficit maior também. Tá vendo? 52 milhões de toneladas. E a gente pega ali o Mato Piba, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Bahia, também um déficit de 18 milhões de toneladas. Então, o produtor ele não tem segurança para produzir. Ele produz na raça. Porque se dependesse da infraestrutura logística, e eu finalizo com essas palavras, não haveria produção. E a gente precisa alimentar o mundo. Então, urge essa necessidade de buscar soluções para melhorar a nossa logística e infraestrutura. Maravilha, Liz. Muito obrigado pela sua contribuição. Acho que você deu um panorama fantástico aí sobre, não só sobre as questões de ferrovias, como eu perguntei, mas uma questão bem geral. E acho que a gente vai voltar nesse ponto do armazenamento, que é um ponto muito importante. Mas você também destacou a importância das ferrovias sendo como complementar às rodovias. Eu lembrei até de uma entrevista que eu dei para o programa do Sérgio Reis, que ele tem aqui na rádio, né? Eu falei, o que a gente quer, colocando mais ferrovias e dando mais disponibilidade de hidrovias, é que o caminhoneiro faça viagens que vá e volte e durma com a família dele. Você não vai reduzir o número de fretes dele, você vai reduzir o tempo dele fora de casa, fazendo viagens longuíssimas de 2, 3, 4 dias. Isso é inviável para caminhão. Mas com alternativas das ferro e das hidros, acho que a gente tem muito a superar isso. Fabião, obrigado também pela participação. Nos conhecemos hoje, mas já acompanho o seu trabalho há algum tempo. Eu gostaria desse seu panorama, essa sua visão, claro, bem ampla. Você não trabalha só com hidrovia, você tem uma visão bem multifacetada da logística, da multimodalidade. Mas nessa primeira parte, dá um panorama para a gente aí das questões hidroviárias no Brasil, como é que nós estamos, quais o passado e o presente, o que a gente tem de futuro para pensar nas nossas hidrovias. Tá ótimo, obrigado pelo convite. Estão me ouvindo bem também? Só para saber se o meu microfone está bom. Ok. Gustavo, acho que você foi muito feliz em me deixar por terceiro, porque meus colegas aqui já colocaram um pano de fundo, né?
O Thiago comentou sobre a necessidade do setor privado ser uma alavanca complementar à infraestrutura. Eu acho que a Hidrovias do Brasil é um exemplo claro disso, vou comentar um pouquinho à frente. Sobre o modal em si, né, Elisângela comentou que não há que se falar num país de dimensão continental de eficiência logística sem acessar a multimodalidade, né? Então, o caminhão ele é importantíssimo para curtas distâncias. Aonde a ferrovia conseguir chegar no porto, ela é fundamental. Aonde a ferrovia conseguir chegar num ponto de transbordo, a hidrovia passa a ser fundamental na ligação até o porto de exportação, né? Então, eu vou comentar um pouquinho, deixa eu pegar aqui para passar o slide, obrigado. A Hidrovias do Brasil, acho que é um exemplo claro disso, né? Foi uma iniciativa privada, um fundo de investimentos alternativos que há 13 anos atrás se fez uma pergunta: por que o continente com a maior bacia hidrográfica do planeta tinha uma participação tão ínfima no modal hidroviário, que é reconhecidamente a forma mais eficiente, a forma mais ambientalmente amigável, a forma mais socialmente ou menos socialmente impactante para se transportar grandes volumes por grandes distâncias. É exatamente isso que nós somos, né? Um produtor de commodity, baixo valor agregado, né? Onde frete conta muito. Eu costumo dizer, chip vai de avião, mas soja tem que ir, né, de outra forma. Por que isso não se desenvolveu na mesma proporção dos demais países que têm uma matriz logística dita mais eficiente e mais ambientalmente amigável, mais sustentável? E a primeira resposta ela veio não da incapacidade de se navegar nos rios. E aí Elisângela colocou um ponto muito importante. A gente está muito mal acostumado porque nós temos rios e nós precisamos ter hidrovias. E eu já diferencio aqui os conceitos de um rio e de uma hidrovia. Mas ainda assim, a barreira de entrada era baixa. Você pode comprar um empurrador, colocar barcaças e começar a operar. A resposta veio pelo que a gente chama de integração logística. É importante ter capacidade de carga e descarga. Eu costumo dizer, para grandes escalas, não se carrega e não se descarrega em barranca de rio. Não é eficiente. Então, com base nesse contexto, a companhia, como uma tese de investimento ainda lá há 13 anos atrás, nós elencamos algumas bacias hidrográficas primárias para a gente explorar, né? A primeira delas foi a Paraguai-Paraná. Paraguai-Paraná tem um tramo soberano no Brasil, né? Na verdade, a Paraguai-Paraná é um tratado formal mais antigo das Américas, que abarca Bolívia, Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina. E é uma hidrovia muito pujante, com bastante carga, mais de 25 milhões de toneladas sendo transportadas pela hidrovia Paraguai-Paraná, com uma série de cargas. Então, nós focamos nessas hidrovias e em paralelo, na bacia amazônica, no chamado Arco Norte, que tanto meus colegas comentaram aqui, né? Em 13 anos, o que virou essa companhia? Do zero, de um PowerPoint, virou a maior companhia de navegação fluvial da América Latina, com quase 2.000 colaboradores, né? Com mais de 30 embarcações, com mais de 500, são próximos a 500 barcaças, né? E transportando 18 milhões de toneladas seja de vários produtos, minério de ferro, celulose, milho, soja, fertilizante e outros minerais, bauxita também. Então, esses são os dois principais corredores logísticos onde a gente atua. Além disso, nós temos uma operação de navegação costeira, que também é muito importante para a logística. O Brasil tem 8.000 quilômetros de costa navegável. Então, fazemos aí transporte de bauxita de uma mina lá no meio da Amazônia, com navio graneleiro, até o porto de Vila do Conde. E nós temos a concessão do terminal de fertilizantes e sal em Santos, né? Essa questão da multimodalidade é fundamental. Eu vou dar um exemplo aqui concreto de quão transformacional é o transporte hidroviário nesse contexto. Foi citado aqui o Arco Norte. O Arco Norte, ele representa hoje mais de 50% de todo o grão exportado do Mato Grosso. De 2013, 10 anos atrás, essa representatividade era praticamente nula, né? Então, uma iniciativa de você explorar o modal pela iniciativa privada, nesse aspecto, né? O Gustavo comentou, não sei se foi o Thiago, sobre a lei dos portos, que permitiu que os terminais de uso privado, os TUPs, coexistissem com os portos públicos nas áreas de porto organizado. Foi uma grande alavanca e assim a gente se desenvolveu, né? Eu vou passar aqui rapidamente, né, dando exemplo aqui
né, do Arco Norte, que eu comentei, mais de 50% de toda a produção hoje de exportação do Mato Grosso passa por esse Arco Norte, né? E aqui eu costumo dizer que a gente não precisa polarizar o Arco Norte com os portos do Sudeste. Isso aqui não é um jogo de disputa de market share. Isso aqui é um jogo de eliminação de gap de infraestrutura, né? É diferente de outros países que colocam a infraestrutura para depois a demanda vir. Aqui, quando a gente coloca a infraestrutura, a gente está atrasado na demanda. Então, eu costumo dizer que a falta de infraestrutura, ou o gap de infraestrutura, ele é um limitador para o crescimento da demanda. Porque quanto mais infra você coloca, mais você estimula a demanda. O Arco Norte, para mim, é um exemplo absolutamente claro disso, né? Os portos de Barcarena hoje, né, são portos que transportam uma quantidade enorme de soja e de milho, em complemento ao que se faz no Sudeste. Porque tanto hoje os portos do Arco Norte, tanto quanto os portos do Sudeste, eles estão topados de capacidade, né? Então, de novo, quando se coloca a capacidade adicional, você não necessariamente tira a capacidade do outro corredor, né? Mas você disponibiliza a capacidade para que o setor cresça e tenha certeza de que ele vai escoar a sua produção de forma mais eficiente. Foi colocado aqui também, Brasil, país mais eficiente da porteira para dentro. Do porto para fora, mercado internacional de frete oceânico. Destrói-se ainda muito valor da porteira ao porto, né? E a gente vai conseguir convergir um pouco mais para os custos para ser compatíveis com os custos internacionais, uma vez que estamos inseridos em cadeias globais, isso importa, na multimodalidade, né? Então, eu vou dar algum exemplo. Em multimodalidade é fomentar o caminhão na curta distância, fomentar a ferrovia, seja ela por concessão ou regime de autorização, né? E tornar os nossos rios cada vez mais navegáveis ou os nossos rios em hidrovias, né? Eu vou dar um exemplo aqui que muito nos orgulha. Isso é o maior comboio de navegação fluvial do país. Nós estamos falando de um comboio de 35 barcaças carregando 70 mil toneladas com um único empurrador. Então, vocês imaginam que isso substitui cerca de 1.800 caminhões de carga equivalente, com um único empurrador e com uma tripulação de 12 pessoas ali dentro, tá? Eu vou passar a foto que é mais ilustrativa ainda, eu vou deixar ela na tela. Nós estamos falando aqui de um comboio que tem o tamanho de 2 campos de futebol. Estamos aqui num campo de futebol, então vocês imaginam 2 áreas dessa flutuando pela Amazônia, né, com o equivalente a 1.800 caminhões de carga, né, emitindo cerca de 75 gramas de CO2 por tonelada, por 1.000 toneladas, 1.000 TKU. Quando se compara a ferrovia, esse número, que é muito bom também, é de cerca de 110. E quando a gente olha para a rodovia, e aí, né, o Thiago deu o dado de combustível, eu estou dando um dado de emissão de CO2, 220. Então, 74 hidrovia, 110 ferrovia, 220 a rodovia. É isso que nós temos que fazer, é isso que os Estados Unidos faz, né? O Mississippi, quando a gente começou a olhar a tese da Hidrovias do Brasil para aproveitar o potencial hidroviário do país, fazia-se 30 milhões de toneladas pelas hidrovias do Brasil. Aí nós demos uma olhada no Mississippi, que é menor do que as nossas bacias hidrográficas. Fazia-se 700 milhões de toneladas. Então, a gente precisa, né, de fomentar. Já demos um passo, o Brasil tinha cerca de 1,5% de representatividade de cargas a granel pelo modal hidroviário, esse número já está 2,5%, mas esse número nos Estados Unidos e na Europa é 5,5%, 6%, respectivamente, e a China, 22%, em termos de hidrovia, né? Então, quando a gente vê um comboio desse, né, navegando 2 campos de futebol, estão falando quase 350 metros de comprimento, com quase 80 metros de largura, né, fazendo uma viagem de Miritituba até Barcarena em 4 dias e meio ou 4 dias, a gente não pode deixar, né, de explorar essa oportunidade. Eu falo, o Brasil não pode perder o bonde, de novo, de ser uma potência, não só agrícola, mas também de logística, porque tem o seu território, né, que é continental, as bacias hidrográficas para poder suportar isso. Então, eu concluo um pouco a necessidade, o pano de fundo que foi gerado com alguém da iniciativa aqui, privada que veio, apostou nesse modal e hoje a gente tem realmente uma companhia bastante pujante, forte, transportando aí cerca de quase 20 milhões de toneladas por ano. Obrigado. Perfeito, Fábio. Muito obrigado também pelas contribuições. Pessoal, nós encerramos essa parte das apresentações. Agora a gente vai fazer um bate-papo mais fluido. Se vocês tiverem, eu vou fazendo perguntas e se alguém, vou direcionar para alguém, claro,
mas se alguém quiser complementar a resposta do outro, vocês fiquem à vontade, tá? E eu quero começar por você mesmo, Fábio, porque você deu esse gancho interessante. Falando sobre multimodalidade, nós temos uma obra que até eles mencionou, que é a Ferrogrão, que está parada aí por algumas questões ambientais, questões legais, N fatores aí que têm impactado essas obras. E as próprias rodovias também são obras, quando são greenfield, elas demandam licenciamento, um prazo muito longo para a gente conseguir. Então, pensando nessa logística integrada, nessa multimodalidade, como é que você enxerga o papel, primeiro, das hidrovias, porque para chegar numa hidrovia você tem que passar por uma rodovia ou por uma ferrovia de qualquer jeito, né? Ou aqui ou em Bangladesh, para entrar ou sair numa propriedade rural, você tem que estar numa rodovia primeiro. Mas no caso dessa infraestrutura de escoamento para o Arco Norte, que pode ter um aporte com a Ferrogrão, como é que você enxerga essa multimodalidade e o papel dessas novas concessões hidroviárias que estão sendo propostas agora dentro desse contexto mais amplo? Perfeito. Eu vou dar o exemplo do próprio Arco Norte para responder sua pergunta. O Arco Norte ele começa ali, a carga tem que chegar em Miritituba. No caso da rota, estou falando Miritituba, Vila do Conde, né? E quando nós começamos a olhar esse corredor, nós tivemos que fazer uma aposta, que foi o asfaltamento da BR-163. Se a BR-163 não tivesse sido asfaltada, com certeza esses números de 50% a 55% de participação da exportação dos grãos de Mato Grosso não seria uma realidade. Então, aí já começamos a falar de multimodalidade. O Arco Norte é fundamental que se tivesse uma hidrovia, uma rodovia que não fosse um atoleiro uma certa época do ano, que era o caso antes do asfaltamento. Quando nós propusemos, dentro da parceria público-privada, um estudo de viabilidade, foi nós que doamos para o governo nessa concessão da BR-163, nós pensamos numa concessão de curto prazo, tanto é que ela saiu de 10 anos. Por que a BR-163 saiu de 10 anos? Porque a gente já pensava numa ponte para Ferrogrão. Isso foi concebido dessa forma, né? Ser a favor da Ferrogrão é ser a favor de uma logística mais eficiente, assim como a gente deve ser a favor de que a Rumo suba com a Malha Norte, de que a gente faça FICO, de que a gente faça a FIOL, de que a Transnordestina seja ativa, de que a gente faça a FEPASA, que é uma ferrovia que se fala há muito tempo, a Ceilândia, Vila do Conde. A modalidade, a multimodalidade, ela é fundamental para a competitividade logística do país. Dito isso, né, em relação à Ferrogrão, a gente acredita que é um projeto cada vez mais viável, né? E eu costumo dizer, Gustavo, com um tom de brincadeira, mas com fundo de verdade, que se a Ferrogrão não for ambientalmente amigável, socialmente responsável, vai ser a primeira ferrovia do planeta que vai substituir integralmente a carga de uma rodovia já existente que não é sustentável. Aí nós vamos inaugurar uma categoria nova que eu não conheço. É óbvio que a Ferrogrão ela é uma obra de infraestrutura que vai trazer competitividade e vai tornar essa logística ainda muito mais eficiente, ambientalmente amigável e menos socialmente impactante, né? Eu, particularmente, Gustavo, morei na Amazônia há 20 anos da minha vida, eu cresci na Amazônia, e você quer ter um impacto social destrutivo é fazer uma estrada na Amazônia, né? Você traz garimpo, você traz o que a gente chama de efeito espinha de peixe, que são as vicinais, né? Você traz um problema grave que nós temos na Amazônia, que tem que ser combatido com toda a força, que é a questão da prostituição infantil. É sério, as pessoas não gostam de falar isso, mas é sério, né? A hidrovia e a ferrovia, elas não trazem a reboque esse tipo de coisa, tá? Então, primeira parte, eu dou o Arco Norte como um exemplo de que ele tem que continuar. Ele já é muito pujante porque teve a BR-163 asfaltada, mas ele pode ser muito mais pujante ainda quando essa carga da 163 for transladada para Ferrogrão, né? E a capacidade de navegação hidrovia, essa aí a gente é beneficiado pela natureza de ter rios tão caudalosos e tão navegáveis quanto a gente tem. Costumo dizer que o deserto do Saara não há que se falar em hidrovia, não tem jeito, aqui não, né? A gente usa muito pouco o nosso potencial. Em relação à segunda parte da sua pergunta, essas concessões, né? Plano Geral de Outorga, tá? Eu acho que pela primeira vez o governo criou uma secretaria dedicada para hidrovias, que está sob condução de um profissional de primeira linha, que é o Flávio Dino, o Dino Antunes, Flávio Dino é outro. Dino Antunes, que é o secretário de hidrovias do Brasil, que tem olhado com muito cuidado isso. E esse Plano Geral de Outorgas, eu acho que ele é muito bem-vindo para que a gente, de fato, tenha hidrovias e não só rios que são navegados. E qual a diferença, né?
para mim, qualquer iniciativa que vá colocar um custo adicional através de pedágio sem contraprestação, seja ela de dragagem, seja ela de sinalização, seja ela de batimetria, seja ela de carta náutica, vai ser oneroso. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de você fazer concessões em hidrovias que própria sazonalidade hídrica requer contraprestações para que essa hidrovia seja navegável de forma perene ao longo do ano. Isso é verdade para o Madeira, isso é verdade para o Tapajós, isso é verdade para o tramo soberano do Brasil, da Paraguai-Paraná, e para a Barra Norte, que é aquela limitação que o Amazonas impõe no mar. Esses são os 4 as prioridades do Plano Geral de Outorga. Então, Gustavo, é muito bem-vindo, né, que o poder público comece a enxergar os rios como hidrovias e que essas concessões venham agregar valor ao que já existe hoje. Eu vou dar um exemplo reverso. Tivemos um problema na hidrovia Paraguai-Paraná que a Argentina resolveu cobrar pedágio, é público. Qual era a contraprestação? Nenhuma. Isso não pode acontecer. Não é o caso que nós estamos falando, a gente está falando de uma concessão do Madeira para torná-lo com navegação perene, do Tapajós para torná-lo navegação perene, né? Da Barra Norte e da hidrovia do Tocantins também, que é outra importante com a remoção do Pedral do Lourenço. Ótimo. Maravilha. Elis e Tiago, eu tenho um tema aqui que é muito caro para vocês, que é armazenamento. Só complementando só o Fábio rapidinho, esqueci de mencionar, a gente compartilha o mesmo sentimento pela Amazônia, também vivi lá por 4 anos. Tudo que você falou dói na alma mesmo, tanto para a população lá vivente, os problemas que eles têm para chegada e saída de produtos, a movimentação deles dentro da região. E um tema sensível demais mesmo, é o tema da prostituição infantil. Acho que você mencionou isso e vale uma menção muito forte mesmo, que é um problema enfrentado e que modais mais eficientes, com menos paradas ao longo do seu trajeto, como o caso das hidrovias e das ferrovias, podem ajudar muito. Mas Elis e Tiago, voltando de novo à questão do armazenamento, né? O armazém, a capacidade estática, ela funciona como se fosse uma chuva muito grande. A gente constrói diques para você conter um pouco as águas, ou curvas de nível dentro das propriedades rurais, né? Para você conter um pouco a água. O armazenamento serve da mesma forma. Quando você tem um grande volume de produção, como o Brasil tem, os armazéns servem para você também, além de vender na hora certa, a um preço mais acessível, ou seja, um benefício para o produtor, também dá uma escala de você ter movimentação de cargas, de escoamento de safras, de forma sazonal ao longo do ano, porque as colheitas se concentram em 2 épocas, geralmente na safra e na safrinha. Mas como vocês veem, qual que é o papel do Estado e da iniciativa pública para a gente conseguir reverter aquele cenário que você mostrou, eles de aumento do déficit de armazenamento? O que a gente pode fazer? Como o público e o privado podem andar juntos de forma a combater esse problema? Gustavo, a sua pergunta é muito pertinente porque, inclusive, a CNA, juntamente com a Exalc, no ano passado, fez um estudo sobre o perfil da armazenagem no Brasil. Então, nós encaminhamos aos produtores rurais do Brasil todo um questionário. Foram respondidas 1.065 questionários desses pelos produtores. Obviamente que aqueles estados com maior produção foram os que tiveram o maior número de amostras dessas respostas. E os produtores, eles foram bastante específicos na hora de dizerem que não investem em armazenagem por falta de um plano, principalmente governamental, em que se traga um incentivo para se investir em armazenagem. O que significa isso? Significa taxas de juros mais atrativas. Porque se a gente compara a taxa de juros hoje no Brasil, no último plano safra, que está em torno de 7%, 8,5%, com o dos Estados Unidos, que é 3,5%, fica muito fácil entender porque, a nível de fazenda, no Brasil, nós temos apenas 16% de tudo que é armazenado e nos Estados Unidos, essa mesma quantidade representa 54%. Então, lá, o norte-americano, ele tem essa vantagem, ele pode guardar a sua produção e despachar essa produção no momento mais oportuno. Aqui no Brasil, não se pode fazer isso. E a taxa de juros é uma das principais causas.
Mas essa pesquisa, ela também trouxe outras curiosidades. Por exemplo, dos 1.065 que responderam, 650 declararam que não tem armazém dentro da sua fazenda. Então, isso aí a gente já sabia. Mas eles falaram assim, é importante que se tenha um programa que seja voltado ao pequeno produtor. Então, a partir desse programa, sim, eles poderiam investir. O que eles fazem hoje? O dinheiro que sobra, eles acabam investindo em equipamentos, em maquinário, porque eles têm até um retorno mais rápido do que da armazenagem. Além disso, eles falaram também que enfrentam problemas como, por exemplo, o nicho de mercado do produtor rural é plantar e colher. Não é gestionar um armazém, que é algo complexo. Isso aí envolve vários conhecimentos que o produtor rural não tem. Então, ele precisa também que seja feito um programa de treinamento, de qualificação de profissionais que possam fazer a gestão desse armazém. Então, uma série de requisitos são necessários para que esse programa ele seja atrativo ao produtor rural. Foi feito um cálculo por uma associação que diz que, para melhorar a infraestrutura de armazenagem no Brasil, é necessário investir cerca de 15 bilhões de reais por ano. E o último plano safra, ele trouxe um valor de 6,6 bilhões de reais. É quase 3 vezes menos o que é necessário. Por isso que a gente viu esse decréscimo de cair de uma capacidade de mais de 122% para 76%. Porque não tem crédito atrativo, temos problemas relacionados à necessidade de treinar profissionais, também é necessário investir em mecanismos diferenciados de armazenagem. A gente tem aí as cooperativas, mas também temos os condomínios de armazém. Enfim, as soluções são diversas, tá? Mas para isso é necessário que haja uma boa vontade governamental para que se crie um programa mais atrativo aos produtores rurais. Muito bom. Tiago, eu lembro de um estudo que vocês fizeram lá na Exalc Log falando as perdas ocorridas dentro de cada uma das etapas, principalmente no armazenamento e no transbordo. Você pode dar um panorama sobre esse estudo que vocês fizeram, que eu acho que ficou muito bacana, que é um mapeamento da onde se concentram as perdas de grãos, propriamente dito, né, no meio desses transportes. Bom, é o seguinte, né? Hoje a gente também tem uma grande preocupação aí dentro da temática de logística com, né, o papel da segurança alimentar, né, que muito tem se falado aí. E a logística ela tem uma contribuição importante, que é fazer com que aquele produto que saia, né, da sua região de origem chegue integralmente na sua região de destino, né, minimizando as perdas que acontecem nessas operações. Então, hoje, quanto que a gente perde de grãos no Brasil, né? Então, desmistificando aí alguns números. Primeiro que essa perda não é tão assim elevada percentualmente assim, quanto as pessoas normalmente imaginam, né? E se eu fizesse uma pesquisa aqui, né, se vocês quiserem até levantar a mão aí, quanto que vocês acham que a gente perde? 30%? Pode levantar a mão aí quem acha 30%. Normalmente 30% é um número mágico que a gente sempre vê por aí, né? Eu acho que alguém falou lá atrás que se repete, né? Então, imagina só a gente perder 30% de grãos, né, nas rodovias, por exemplo. Então, né, o primeiro ponto, a gente não perde um número tão elevado assim, né? As perdas nas operações logísticas da fazenda até o porto tem girado em torno de 1,5% a 2%. Tá? Então, esse é o primeiro desmistificação aí, né? Desmistificando fatos aí na parte de perdas. Segundo ponto, normalmente a gente vilaniza o transporte rodoviário como o principal operação de gerador de perda. Não é o transporte rodoviário onde a gente perde mais, mas sim na armazenagem. A gente perde muito na armazenagem, por volta de 0,3% por mês armazenado, né? Um outro mito também, existe aí um mito que a ferrovia tem uma maior perda, uma ferrovia gera uma perda menor do que o rodoviário, né? Pelo contrário, operações que são multimodais tende a ter uma perda maior do que o rodoviário direto, né? Então são alguns aspectos aí que chamam a atenção, mas só
fazendo um adendo, apesar dessa perda girar em torno de 1 a 2% aí de toda a produção, a gente não pode menosprezar ela, pelo contrário. Porque como são cadeias com grande volume de produção de quase 300 milhões de toneladas, isso gera uma perda significativa, né? Uma perda física significativa, uma perda econômica significativa, né? Nos cálculos da Zalclog, isso dá uma conta aí de quase 5 bi de reais por ano, só com perdas, né? E mais ainda, tem um detalhe importante aqui que muitos talvez não saibam, mas existe uma lei no Brasil que isenta a tributação para exportação de commodities, né? A Lei Candeeiro. Mas a perda não, a perda ela é tributada, tá? Então, uma trading, por exemplo, ela tem que pagar, muitas vezes, essa diferença de peso nas suas operações aí. Isso gera mais uma ineficiência para a conta aí na logística brasileira. Muito bom, Thiago. Então, para a última pergunta, tá, pessoal? 1 minutinho para cada um, rapidinho mesmo. Bom, vocês tiveram uma consultoria grátis aí, tá, pessoal? Porque foi muito bacana esse papo aqui. Mas a última pergunta é: como é que o público e o privado, a ciência e a prática, como é que eles podem andar de mãos dadas em prol da logística agropecuária nacional? Começando pelo Fábio. Bom, vamos lá. Mirando no interesse comum, que é tornar a logística mais eficiente, porque nós estamos inseridos em cadeias globais. Então, não há que se falar em não se atualizar e não tornar esta logística compatível. Da porteira para dentro, a gente já fez essa lição, somos referência. Do porto para fora, nós estamos sujeitos a uma regra dada, que é o frete oceânico, que é uma commodity mundial. Então, a gente tem que se dar as mãos, né, em prol da multimodalidade, em prol da eficiência logística, porque muito do que se cria de valor para dentro da porteira ou do portão é entregue de volta até chegar ao porto. É uma questão de propósito, é uma questão de interesse e de política de Estado e não de governo, né? Então, para mim, esse é o grande mote, é o grande norte de todo mundo, porque todo mundo sai ganhando com isso, o privado e o público. Maravilha. Elis. Gustavo, a iniciativa privada ela tem sede de investir. E a gente sabe disso. Dá para olhar que hoje foi mencionado a Lei 12.815. Assim que ela saiu, diversas empresas foram lá, instalaram seus tupes e a partir daí houve uma grande revolução. Passamos a exportar ali pelo Arco Norte, passamos ali no sistema Belém. Em 2013 não se exportava nada, era zero. Agora são 12 milhões de toneladas, 13 milhões de toneladas. Então, a partir do momento que o governo ele faz a sua parte redonda, que traga segurança jurídica para a iniciativa privada, ela vai lá e investe o dinheiro. Agora a gente teve recente, em 2021, a Lei de Autorizações de Ferrovias, mas estamos enfrentando problemas. Ela não ficou tão redonda. Então foram solicitados já 106 autorizações, a NTT já fechou 45 contratos, mas está tudo parado. E estão até falando em ferrovias de papel, que talvez nunca saiam do papel. Então é importante esse alinhamento. O Fábio falou algo aqui que vale a pena reforçar. É política de Estado. A gente tem de pensar a longo prazo. E para fazer isso tem de ter segurança jurídica. Ninguém vai colocar o seu dinheiro sem saber que aquele investimento vai trazer retorno. Como assim? Eu vou mencionar rapidamente, só para citar de exemplo. Falando em hidrovia, a hidrovia do Tietê-Paraná, em 2014, parou porque não se deu condições para que tivesse a navegabilidade. Então, tudo aquilo que foi investido em terminal, em barcaça, enfim, em contratação de mão de obra, teve de ficar paralisado 36 meses. E a iniciativa privada, ela não está para brincadeira. Ela só vai investir onde há um retorno. Sabe por que nós não investimos ainda na Tietê-Paraná? Por causa disso. A gente não tem certeza como é que vai ficar a escolha entre a geração e a navegação, se para ou não para. É o exemplo prático disso. Hoje quem está mandando é a geração de energia, né? Tiagão, vai lá. Bom, é o seguinte, né? Eu costumo falar que a produção no Brasil do agronegócio aí, ela cresce, ela sobe de elevador e a infraestrutura, ela cresce, ela sobe de escada, né? Então demora, né? A produção nossa tem aumentado mais do que o crescimento de infraestrutura, tanto de transporte quanto de armazenagem, né?
Então, os caminhos aí para a gente destravar mais a nossa logística, ela passa obrigatoriamente por essas 3 vias. Um, aumento da infraestrutura, né? E hoje a gente sabe que os investimentos em infraestrutura, eles estão aquém do que demandam efetivamente. Então, a gente tem investido por volta de 0,5% do PIB em infraestrutura de transporte, enquanto que o Brasil demandaria algo em torno de 2 a 2,5% por um longo período para a gente conseguir diversificar efetivamente a nossa matriz de transporte. Segundo caminho é aí, de fato, a questão da legislação e regulação. Dá para destravar, criar essa segurança jurídica, trazer o setor privado para gerir melhor aí a nossa infraestrutura, né, mitigando uma série de riscos aí envolvidos. E o terceiro caminho, que é a universidade, né, a ciência tem muito a contribuir aí, é a questão da produtividade. Temos muito a melhorar na nossa produtividade, na nossa eficiência aí do sistema logístico. Muito bom, Thiago. Pessoal, eu sei que vocês são uma plateia silenciosa, mas uma salva de palmas para esses convidados aqui. Ciência e prática em prol da logística agropecuária brasileira. Muito obrigado a todos. Seguimos com a programação.